de número 10 do nosso curso Dons Ministeriais. Agora nós vamos distinguir os cargos e os dons. Existem pessoas que acham que ter um cargo é ter um dom. E não é verdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Muitas vezes alguém ocupa um cargo, mas isso não é sinônimo de que a pessoa esteja operando ou tenha aquele dom. Quando falamos em dons, nós falamos em uma área de serviço que cada um desempenha. Ele distribuiu dons aos homens. O Espírito Santo nos concedeu dons. E quando nós operamos no nosso dom, nós desempenhamos bem a nossa função, nós desempenhamos bem o objetivo, o propósito do nosso chamado. Nós, quando operamos no nosso dom, isso nos dá a maior alegria, a maior satisfação. Eu nem quero ter o dom do outro, porque eu estou satisfeito com os dons que Deus me deu. Já quando falamos em cargos, é uma posição onde alguém é estabelecido. E no Novo Testamento, as ordenações têm a ver com cargos e não com dons. No Novo Testamento, quando nós falamos em presbíteros, em bispos e em diáconos, que são até sinônimos no Novo Testamento, nós estamos falando de cargos da igreja, cargos de liderança, e não necessariamente o dom de pastor, o dom de profeta, o dom de apóstolo, o dom de mestre. Agora é interessante nós olharmos para Atos, no capítulo 20, no versículo 18, que diz assim, deixa eu colocar esse texto na tela, que ele é de grande valia para nós. Atentei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. O apóstolo Paulo está se referindo àqueles presbíteros como se eles fossem colocados pelo próprio Deus como bispos. Agora veja o versículo de número 18, deixa eu abrir aqui para você. E quando se encontraram com ele, está falando aos presbíteros, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que vos conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então o apóstolo Paulo ele vai usar terminologias distintas para falar da mesma pessoa. No versículo 18, ele está falando para os presbíteros. E no 28, ele está se referindo às mesmas pessoas, mas agora usando a terminologia bispos. Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, e isso são aspectos da mesma pessoa. Como assim, professor? Esclarece melhor, ficou difícil. Eu posso dizer que um médico também é um pediatra, um especialista em atender crianças. E que esse médico que se tornou um pediatra, agora ele é o chefe da pediatria do hospital. Olha só, o chefe da pediatria, o médico e o pediatra são a mesma pessoa. É apenas uma terminologia distinta. Então, no Novo Testamento, nós vamos ter essa distinção. Não há distinção de posição ou cadeira hierárquica.
posição é a mesma, a cadeira é a mesma. Só há distinção de terminologia, porque por hora eles são chamados de presbíteros. É um ancião, uma pessoa mais experiente. Em outros momentos eles são chamados de pastores, que é aquele que cuida de um trabalho a ser exercido. E em outros momentos eles vão ser considerados bispos, que é um superintendente dos pastores. Esse termo bispo, inclusive, ele só vai ser falado, difundido, a partir do século II. Antes, esse termo bispo, ele não era aplicado na igreja do Novo Testamento, mas a partir do século II, aí nós vamos ouvir que o bispo se tornou um superintendente, um chefe de pastores. Então, os cargos é o mesmo. Cargo é o mesmo. A hierarquia é a mesma. O que pode mudar é a terminologia. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e 2, nós temos bispos e diáconos, são destacados como dois cargos da igreja. O diácono, por exemplo, ele é um braço de apoio do presbítero. Então ele é, na verdade, o braço direito do presbítero. Em Atos 21:8, nós temos Filipe sendo chamado de evangelista, mas ele não estava no governo da igreja. Então ele operava no dom de um evangelista, mas ele não tinha nenhum cargo ali. Ele era chamado de evangelista, mas ele não estava governando a igreja. É muito importante para que você possa distinguir o que é cargo e o que é dom. Às vezes a pessoa tem um dom, mas ela não ocupa uma determinada posição ali no governo da igreja, ou vice-versa. Às vezes a pessoa tem um cargo, é chamada de pastor, mas ela não tem o dom pastoral. Então, dom é dom, cargo é cargo. Eu fico por aqui. Até a próxima.